Fala família, Mano Gavião na área aí, tio, parada louca, autologia pura. E hoje eu tô aqui na quadra dos Gaviões da Fiel, precisamente no cantinho do jogador e do Pichote agora. Por quê? Porque os Gaviões da Fiel, o acervo dos Gaviões da Fiel, está produzindo um documentário que a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte a gente vai contar a história do Pichote e a segunda parte do jogador. Porque é muito importante a gente revelar a verdadeira história desse espaço, o legado dessas duas grandes lendas do Gaviões da Fiel, Pichote e jogador. Então a primeira parte a gente vai contar a história do Pichote, trouxemos familiares, amigos, pessoas próximas, muito próximas mesmo do Pichote, para contar a sua história. Diante disso, família, fica com a primeira parte do documentário. É nóis! Vai Corinthians, mano! Ninguém melhor do que nós pra falar de você. Ninguém melhor do que nós pra te exaltar sem te esquecer. Ninguém melhor do que nós pra te enaltecer. Corinthians, o meu mundo é você, é você. Ninguém melhor do que nós pra soltar a nossa voz. Sou gavião e o meu grito é feroz. Gaviões fiel, te amo eu, te amo eu. Pichote foi um companheiro, uma pessoa ímpar. O Pichote com uma inteligência extrema, né? E a gente teve uma convivência muito grande. Ele era meu irmão, né? Ele era meu sangue, ele era, como eu disse anteriormente, meu parceiro, ele era meu amigo, ele era meu confidente. Não conheço, gente, não é porque era meu irmão, uma pessoa com tanta humildade. Cheguei a falar lá fora um pouquinho com o pessoal que eu achava que eu, puxando a orelha dele, sendo politicamente correta, querendo ensinar alguma coisa para ele, e no fim da história foi ele que me ensinou muita coisa, entendeu? Eu aprendi muito mais do que ele aprendeu comigo. Características do Pichote, antes de falar dos trabalhos dele feitos para os Gaviões, era a bondade, a pureza, o coração, a irreverência de um cara que para ele não existia nenhum pingo de diferença social. Ele estaria se sentindo bem numa roda de bacana, como na roda mais humilde. O legado que ele deixou para mim foi de uma pessoa que só passou coisas boas, entendeu? Só alegria e como viver a vida. Ser uma pessoa simples, humilde e ser digno com todo mundo e humilde. Era o que eu via nele, era isso daí. Estudava muito, entendia todo mundo, e para entender ele é difícil. Por isso que é um maluco beleza. É isso que eu vejo. Como nós comentamos, a humildade do Pichote de abraçar todo mundo, de aconselhar, tinha um jeitão dele, de gandaeiro, brincalhão, vamos beber, vamos se divertir, mas ele foi um cara que me ensinou muito no momento mais difícil da minha vida, quando eu perdi uma boa parte da minha família, que não tinha muito o que fazer. O Chapolin, vem comigo, nós vamos ver o Gaviões da Fiel. Então eu estou muito feliz hoje de estar contribuindo aí para falar dele. É difícil até falar do Pichote porque às vezes eu não acredito que ele não está mais com a gente ainda. A gente chegou junto e a gente viveu um sonho. O ensinamento que ele dava para nós, assim, um espelho enorme pra gente, né? A pessoa que escutava a gente pacientemente, as palavras, depois ele colocava as palavras certas, então você tem que fazer assim, você tem que ser assim. Fica agora só as boas lembranças dele, mas é um cara que faz muita falta, mano. Muita. Como amigo, irmão, né? Como um conselheiro, assim, pra gente, de história, assim, ensinamento da vida, né? No Gaviões, mano. Puta, mano.
A minha família, minha mãe amava ele, minha mãe rezava todo dia por ele, mano. Me chamo Silvio Romano, eu estou aqui desde os meus 11 anos de idade, hoje eu tenho 52 anos e para falar do Pichote é uma honra, né? O Pichote foi um companheiro, uma pessoa ímpar, o Pichote com uma inteligência extrema, né? E a gente teve uma convivência muito grande, né? Ele há 30 anos atrás, ele falou para mim que eu ia ser padrinho do filho dele e isso se concretizou, né? Mas uma das características do Pichote, antes de falar dos trabalhos dele feitos para os Gaviões, era a bondade, a pureza, o coração, a irreverência de um cara que para ele não existia nem um pingo de diferença social. Ele estaria se sentindo bem numa roda de bacana, como na roda mais humilde, como com os cachaça que ficava virando a noite, a madrugada com nós. E era um estilo próprio. Eu coloquei no Pichote um apelido de Charlie Chaplin dos Gaviões. Eu chamava ele de Charlie Chaplin. Tal a humildade dele, né? Um dia eu tive a oportunidade, como eu narrava muita coisa aqui, numa final de samba enredo, de subir ao palco que eu apresentava os finalistas, eu tive a felicidade de ainda em vida falar que se tivesse que ter uma pessoa dentro da entidade que representasse a palavra humildade, em 100% essa palavra era o Pichote, era a pessoa do Pichote. Ele era meu irmão, né? Ele era meu sangue, ele era, como eu disse anteriormente, meu parceiro, ele era meu amigo, ele era meu confidente. O Papical falou, não conheço, gente, não é porque era meu irmão, uma pessoa com tanta humildade. Cheguei a falar lá fora um pouquinho pro pessoal que eu achava que eu, puxando a orelha dele, sendo politicamente correta, querendo ensinar alguma coisa para ele, e no fim da história foi ele que me ensinou muita coisa, entendeu? Eu aprendi muito mais do que ele aprendeu comigo. O legado que ele deixou para mim foi de uma pessoa que só passou coisas boas, entendeu? Só alegria e como viver a vida. Ser uma pessoa simples, humilde e ser digno com todo mundo e humilde. Era o que eu via nele, era isso daí. Estudava muito, entendia todo mundo e para entender ele é difícil. Por isso que é um maluco beleza. É isso que eu vejo. E eu sofri, sofro até hoje ainda, que larguei mais a boemia, dei uma maneirada em futebol também, fico mais serviço em casa e é um cara que faz muita falta pra mim. Entendeu? Muita falta mesmo, de verdade. O Pichote, meu, porra, a gente tinha uma ligação, assim, além de torcida, de amigo, esse negócio, a gente se identificava ali naquele negócio de música, que a gente tinha comentado lá do outro lado. O rock, né, mano, que unia bastante a gente também. E aquele negócio de luta, né, de protesto, contra tudo essa porcaria que acontece no mundo hoje, né? Opressão, corrupção, essas coisas, né? Eu via muito nisso aí, a gente conversava muito sobre música. Até uma história que é meio ligada com a história do corintiano e do Gaviões, né? Você foi uma história de luta, né? Do povão, essas coisas, né? E eu tive o prazer de conhecer o Pichote, o ensinamento que ele dava pra nós, assim, um espelho enorme pra gente, né? A pessoa que escutava a gente pacientemente, as palavras, depois ele colocava as palavras certas, então você tem que fazer assim, você tem que ser assim.
né? Fica agora só as boas lembranças dele, mas é um cara que faz muita falta, mano. Muita. Como amigo, irmão, né? Como conselheiro, assim, pra gente, de história, assim, ensinamento da vida, né? No Gaviões, mano. Puta, mano. É, a minha família, minha mãe amava ele, minha mãe rezava todo dia por ele, mano. E aí, como eu já ia falando, né? Início da década de 90, o Pichote e a família mudaram para Pernambuco. E o Gaviões ficou um pouco mais triste. Mas não demorou muito, o Pichote não ficou lá com a família não. Ele veio e se jogou na quadra. E o Pichote chegou a ficar na quadra em uma semana, 10 dias. Aí um dia eu tinha até essa obrigação, porque eu tinha uma condição um pouquinho melhor. Ô Pichote, você não vai ficar na quadra. Não, Cláudio, mas eu tô sem a família, eu tô sem emprego, tô retornando agora, não tem problema. Eu vou te levar a morar na minha casa. E levei o Pichote para ficar em casa uma temporada e dei alguns caminhos, né? E ele rapidamente se restabeleceu, voltou a trabalhar. E o mais incrível do Pichote é que isso foi início de 90. 30 anos praticamente depois da morte dele, cada dia que eu encontrasse o Pichote, ele olhava para mim, a primeira coisa era me agradecer por isso. Mas Pichote, eu não fiz nada disso, eu não fiz nada... Não, Cláudio, o que você fez ninguém faria. Mas não é porque eu não faria, é porque o coração dele era um coração bom, era uma coisa diferenciada, mesmo, muito diferenciada dos humanos normais. Vou falar do Pichote, como eu falei ali. Foi o meu padrinho do Gaviões, ele me trouxe pra cá. Ele me explicou, ó, você vai entrar numa família que você não vai sair nunca mais. Já são 34 anos com essa família aí que só tenho a agradecer a Deus e principalmente a ele, porque, como nós comentamos, a humildade do Pichote de abraçar todo mundo, de aconselhar, tinha um jeitão dele, de gandaeiro, brincalhão, vamos beber, vamos se divertir, mas ele foi um cara que me ensinou muito no momento mais difícil da minha vida, quando eu perdi uma boa parte da minha família, que não tinha muito o que fazer. Ele falou, Chapolin, vem comigo, vamos ver o Gaviões da Fiel. Então eu estou muito feliz hoje de estar contribuindo aí para falar dele. Vou tentar aqui mais uma vez não chorar, mas é isso, o Pichote me trouxe para o Gaviões, me ensinou que era o Gaviões da Fiel. Tive muitas passagens com ele, se eu ficar aqui nós vamos contar muitas. E a última caravana, vou falar da última, foi em 2016 para Chapecó, que a gente convidou ele para ir. Ele foi, a gente foi para Chapecó e voltou. Cara, foi muito legal. E ele, acho que ele sentia que era a despedida dele, entendeu? Nós conversamos muita coisa legal. Pichote, ele, para os Gaviões, ele foi sensacional, né? Uma pessoa que hoje faz uma falta imensa. É um cara que foi tudo aqui no Gaviões, né? Ele foi da bandeira, ele foi da bateria, ele foi tesoureiro, ele foi conselheiro e tudo que ele tocava, tudo que ele participava era sensacional. Pichote, sabe, Pichote, onde ele punha a mão, ele tinha o dom de engrandecer a coisa, né? Tanto é que ele foi o idealizador do projeto Por Velha Guarda. Ele foi o idealizador do Churrascos do Vagabundos, ele que criou o Cantinho de Jogador, né? Acho que a primeira concentração histórica dos Gaviões, que foi um projeto para se colocar público as pessoas que fizeram nossa história, é uma criação do Pichote. Antes do acervo, nós fizemos em 2014, quer dizer, o Pichote que criou e desenvolveu o projeto Por Velha Guarda. Esse projeto Por Velha Guarda começou no Boteco do Cometa. Era uma coisa que até aqui era uma coisa meio sinistra, não sabia como é que ia ser as primeiras. Oh, mas por que no Cometa? Para quem conhece a história, a coisa já começa histórica. Reunir grandes nomes, grandes pessoas no bar do Cometa, onde lá atrás se reuniam os associados. Então ele tinha uma visão muito plena da história. E através dos anos,
o Pichote criava, nós em comum acordo convidávamos, eu, ele e o Geleia, e tocamos esse projeto por 5 anos, onde nós tivemos a oportunidade de homenagear e fazer homenagens que estão na história dos Gaviões, quando homenageamos um Magal, um Roberto Daga, um Júlio Toledo, um Didi e vários outros, José Rifai, as mulheres, Gigi, Marcinha, Vander Zoanella, Márcio Camaroto. E aí, tudo isso era testado, era colocado em texto, a gente fazia um relatório. E esse projeto foi crescendo, acabou vindo para a quadra. Nessa mesma época, nós tínhamos ali o cultural do outro lado, sendo elaborado pelo Puguinha. E aí nós, praticamente um ajudou o outro, porque ele cedeu para nós o espaço, mas nós fizemos 5 homenagens por lá. E assim, era muito marcante as narrativas do Pichote com as pessoas. Ele sempre colocava a humildade, o sorriso, o coração na frente. Meu mestre, meu nobre, meu rei, meu nobre mestre. Então o Pichote, ele é uma figura muito ímpar, muito ímpar. E esse trabalho que um dia ele começou a escrever lá atrás, Projeto por Velha Guarda, de alguma forma foi o que impulsionou esse acervo. Porque quando o acervo foi dar os primeiros passos, o primeiro evento do acervo Gaviões foi exatamente quando nós abrimos com o Geleia e o Pichote para uma outra abertura que foi uma grande homenagem no ABC. O ABC nunca tinha levado nada de homenagem para o ABC. E nós fizemos lá uma grande homenagem ao finado Galo, ao Paulo Turco. Foi um negócio histórico. E já tivemos a primeira parceria do pessoal que estava criando o acervo. Foi lá, fez a primeira camisa, foi no Projeto por Velha Guarda, foi vender o primeiro cachorro-quente para criar dinheiro, para fazer os chaveirinhos, para vender os adesivos do acervo. Então, o Pichote, indiretamente, como Puguinha, mais diretamente, mais depois chileno, mais depois outro, é que numa ideia de gênio, transformou uma coisa sem fim, que o acervo hoje é uma coisa histórica, que não vai ter fim. É difícil até falar do Pichote porque às vezes eu não acredito que ele não está mais com a gente aí. A gente chegou junto e a gente viveu um sonho. Ele chegou em 85, eu cheguei em 86. 87, 88, 89 a gente viajou esse Brasil afora aí para ver o Corinthians. Uma época da nossa vida a gente vivia aqui mais na quadra dos Gaviões do que na nossa própria casa, provavelmente. Eu lembro que era proibido dormir na quadra dos Gaviões. O Dentinho tinha um Monza e ele rodava com o Monza, ele fingia que ia embora e rodava com o Monza para ver se alguém... Então, eu, Pichote, mais um ou dois, eu sempre ia no mais um, a gente fingia que ia embora também, do jeito que ele fingia, dava a volta e pulava para dentro da quadra, que era o doido, que era o zelador, a gente driblava a rigidez do Dentinho ali, né? E pulava e dormia ali na quadra e ficava conversando de Corinthians. E qual que é o sonho, né? Eu comecei falando que a gente viveu um sonho. O sonho da gente estar à frente dos Gaviões, né? Do lugar que acolheu a gente, que acolheu todas as nossas ansiedades de juventude, né? A gente era um grupo de pessoas que tinham acabado de chegar nos Gaviões, que tinham um pouco tempo de Gaviões e que lançou uma candidatura, mas a gente lançou uma candidatura de protesto. Jamais a gente imaginou que a gente ia ganhar. Essa é a grande verdade, é essa, né? A gente passou com louvor, isso é muito bom eu poder estar aqui falando, né? Lembrando que não sou eu, tá? Era um grupo. O Ariovaldo coordenava e orientava. Quem fazia de fato a gestão do dinheiro dos Gaviões era o Márcio Camaroto, o Alessandro Moraes, o Pichote, o Eduardo Rosenberg, o Duda, e eu supervisionava.
E para quem não achava que ia ganhar, só da gente ter cuidado muito bem na época do dinheiro dos Gaviões e ter passado ileso, já pra gente foi um triunfo, né? Foi uma coisa, e eu devo muito isso ao Pichote, muito isso a também a gente ter escolhido certo, eu escolhi certo, eu e as outras pessoas, e a retidão, né? O ser correto do Pichote e dos outros tesoureiros. Isso daí é um orgulho que eu tenho de estar contando. Ele tinha muito isso das pessoas de pegar as coisas boas, porque ele tinha essa coisa com o jogador, ele tinha isso com o Paulinho, e ele tem um primo que ele ama de paixão, que é o Fernando Carlos, que mora em Goiânia, que é ex-militar, e que tanto é que meu primo, ele era da área de construção, e ele começou a ter vontade de ser engenheiro por conta disso. Então, as pessoas que ele amava, ele se espelhava. Ele adorava o Rifai, tanto é que a gente também está esquecendo da parte que ele adorava compor. E o dia que mais me emocionou foi, eu tenho até que eu mandei plastificar na minha casa, que assim, no começo, antes da doença dele, a gente tinha uma dificuldade de expressar o que a gente sentia um pro outro, de falar eu te amo, essas coisas. Então ele falava, quando ele queria me falar eu que me amava, ele falava, vai a merda. Era desse jeito. E aí ele sabia que eu amava o Ayrton Senna. Ele tem autógrafo do Ayrton Senna, tudo. E teve um samba que ele, o Ayrton Senna, né, o ano que homenageava o Ayrton Senna, ele compôs um samba e ele escreveu pra mim no papel, tipo num CDzinho que ele colocou o CD e escreveu, eu falei assim, irmã, muitas vezes eu tenho vontade de dizer que eu te amo. Então eu prefiro te mandar aí a merda. Mas esse samba eu fiz pra você. Isso é uma homenagem. Aí eu plastifiquei isso, ele escreveu com lápis e eu coloquei lá no meu quarto. E esse é o Pichote. Salve o Corinthians! O Alexandre, que para nós é o Alex, é Pichote, né? Às vezes, que nem o jogador, poucas pessoas sabem o nome do jogador. Primeiro que é um nome difícil, né? É um nome que poucas pessoas têm. Aliás, eu nunca vi um outro nome igual ao do jogador. E o Alexandre já é mais comum. Mas também a gente praticamente não falava. Para todo mundo aqui, sempre foi e sempre será o Pichote. E o Pichote, praticamente, era uma miniatura do jogador. Miniatura, uma xerox reduzida, no sentido de que ele veio um pouco depois, mais jovem, mas com a mesma prática, com as mesmas atitudes, com o mesmo instinto. Pichote que criou o churrasco dos vagabundos. Quando o pessoal ouve churrasco dos vagabundos, o que é isso? É churrasco dos vagabundos mesmo. É o pessoal que não trabalha, é o pessoal que não tem folga, e ele reunia todo mundo lá no JB todos os anos para fazer essa festa. E pai, o Pichote tem uma coisa em comum com a gente, né? Você lembra? Nós somos parceiros, né? Somos parceiros do samba, né? Porque o Pichote também era. Pode falar. O Pichote, cara incrível. Eu convivi muito com o Pichote, tenho muitas passagens com ele. Viajamos de férias juntos, os dois. Tiramos um mau barato, fomos visitar as escolas de samba do Rio. E fizemos samba aqui com ele para concorrer em 2009. 2009, era o samba da roda. E o refrão final, que homenageava Ayrton Senna, lembra? Lembro. Olha aí quem vem lá, o bando de loucos a delirar. Rosalia de chegada, sacode a arquibancada, Ayrton, amigo, eu nunca vou te abandonar. Olha aí quem vem lá, o bando de loucos a delirar. Rosalia de chegada, sacode a arquibancada, Ayrton, amigo, eu nunca vou te abandonar. Amigo, eu nunca vou te abandonar. Você pode ter certeza, Pichote. Vocês falaram do samba, né? Que fizeram
chegamos como sempre de manhã. No dia que ele morreu, ela chorava, nós fazendo macarrão para nós. Pichote teve uma caravana que ele, na ilha eu fazia aniversário dia 12 e ele fazia na volta dia 13. Então nós sempre tinha que ligar meia-noite acordado para um aniversário seu mesmo nosso, né? Então nós combinamos isso desde o primeiro dia. Vamos ligar meia-noite que o aniversário fica na mesma data. Vamos ser assim. Pô, e o Pichote era aqui, ele, Mourão, Herbert, era coisa de... A humildade dele, cara, era sensacional. Como ele falou, você não viu o Pichote brigando com ninguém, entrando em política, dividindo em nada. Esse é um evento organizado pelo Acervo. É um grupo de pessoas que se dedica a cultuar, a preservar a nossa história. Então, uma salva de palmas para o nosso Acervo. E assim ele está tocando. E nesse momento agora, vamos conhecer o novo espaço Cantinho do jogador, Cantinho do Pichote. E o nosso bardo, Dr. Paulo Rosa. Laia, 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 laia.